O teatro entrou na minha vida quando eu tinha 5 anos de idade, ainda lá no antigo Salão Paroquial Pio XII. A primeira vez que eu estive num palco foi uma dádiva para mim, porque foi junto com meu pai, né? Imagina, meu pai me preparando, toda aquela preparação, o espetáculo Flor de Lótus, que foi dirigido pelo padre José Zanelli, que dá nome ao nosso teatro. Depois foi com Henrique Aragão. Imagina, o Henrique maravilhoso, né? Ele resolveu montar um clássico grego, uma tragédia, que é Édipo Rei. Eu era do coro, Corifeu. Foi no Teatro Eutália, que é o ar livre, no Teatro de Arena, né? Em 73 a gente fez... Eu cheguei aqui no início do ano. Eu me lembro que Henrique estava em viagem para a Europa e eu cheguei... Queria fazer teatro, então eu fui procurar a Casa de Artes. E aí eu comecei a me entrosar com um grupo de teatro, que era dirigido na época por um professor de física da Universidade Estadual de Londrina, que é o Roberto Martins, e o grupo estava ensaiando, começando os ensaios de Espantagato. E nós passamos um ano ensaiando. A gente vinha para cá, para a Casa de Artes, após as aulas. Considerando que as aulas terminam depois das 10h30, nosso horário de ensaio era tipo assim, 10h30 até meia-noite e meia. No dia seguinte todos nós trabalhávamos, cada um tinha sua obrigação. Então era uma vida maluca, assim, então demorava muito para o espetáculo ficar pronto. Eu me lembro que nós estreamos Espantagato no final de 73 e foi muito interessante. Era uma peça muito interessante e muito difícil para um grupo amador e um grupo de meninos, né? Nós éramos todos muito jovens. Foi o ano seguinte nós fizemos o Computador Computa do Milor Fernandes, que era um texto bastante diferente, muito diferente para a época, inclusive, né? Era um texto que tinha problemas com a censura, nós tínhamos um processo de trabalho bastante árduo, assim, de preparação de voz, de preparação de corpo, de leitura de texto, né? De assistir. Henrique nos levava para o cinema, Henrique nos apresentava a vida. Eu participei de uma peça infantil que foi a Revolta dos Brinquedos, depois eu fiz Treco nos Cabos, Vanguarda e A Dama de Bergamota. A que ficou mais guardada na minha memória, acho que até do pessoal que assistiu, foi a Revolta dos Brinquedos. E trabalhar com aquela gente foi muito legal, sabe? Com o Henrique também, com quem eu já trabalhava, né? E daí tinha o Severino também, que já era da minha convivência. E a gente não era que nem hoje, Fundação Cultural e Casa de Artes, era a Casa de Artes. Então quem levava a gente era o Henrique. E aonde que a gente se apresentava? Nas cidades onde o Henrique tinha conhecimento. Tanto foi que a gente bateu o recorde de apresentação de grupo amador de teatro infantil. 69 apresentações. Por esse motivo, o autor da obra veio nos conhecer. Foi, assim, a glória suprema para nós, né? Comecei a fazer teatro em Biporã em 1983, na Casa de Artes. Eu fui levado pelo artista Henrique Aragão para fazer teatro. Aí eu fiquei um tempo sem fazer. Depois de um tempo, Marcos Alencar Pelisson me levou novamente para o teatro. E desde então eu não parei mais. Iniciei o teatro, foi na década de 80,
com as encenações das Paixões de Cristo. Depois a gente entrou no grupo Célula, O Sonho de uma Noite Velório, que foi a peça que mais marcou, porque foi a inauguração do teatro. E para mim foi assim, foi muito impactante, porque além de ser a inauguração, eu era tipo o protagonista da peça. Eu fazia o papel de um dono de uma funerária. E era o vampiro também, para dar essa conotação daquele cara sanguessuga, né, que suga mesmo o sangue das pessoas. O que era mais interessante, assim, que a gente teve que montar o equipamento de cena e a gente teve que confeccionar um caixão. Nós fizemos um caixão, fizemos um defunto de boneco, eu e o Pedro Botti entalhamos o caixão, tem até hoje esse caixão ali na Casa de Artes. Não havia um grupo. Então a prefeitura promoveu, divulgou pessoas que queriam fazer parte desse grupo. E esse grupo vai apresentar no Teatro de Ibiporã, na inauguração, na programação de inauguração. Vocês vão contar a história de Ibiporã. A diretora era a Cristina Matos, do Grupo Proteu de Londrina, na época. Aí não estava dando certo a questão da pesquisa histórica, não tinha sido feito ainda nenhum trabalho. E aí eu, com 11 anos, olhei para a diretora e falei assim, eu escrevi uma peça. Traz a sua peça. E nós montamos Procura-se Cabelinho Vermelho. Procura-se Cabelinho Vermelho foi uma graça, foi muito importante, porque foi uma fase da minha vida dos 15 aos 17 anos, onde a gente aprendeu a se expressar no palco, onde a gente aprendeu a fazer novas amizades, onde a gente aprendeu a se comportar física e mentalmente para poder atuar, olhar para o público. E a peça foi assim única, porque eu mesma fiz 3 papéis na peça, então eu fui de acordo com o momento, saía um integrante, entrava outro integrante. Então uma época eu fui freira, uma época eu fui a madame com um cachorro que era o Fernando, que era o Rintintim, e ele andando de 4 apoios. Eu achava um máximo aquilo, até fico arrepiada porque é algo que marcou a minha adolescência, marcou uma fase da minha vida. Eu fazia Cabelinho Vermelho, mas eu fazia mais umas 13 personagens, então assim, marcante eu acho que foi tudo, gente, é muito complicado. Para quem estava começando, o pessoal aplaudindo em pé, o pessoal pedindo para fazer outras apresentações, então assim, acho que tudo foi gratificante, não tem como separar. E a gente tinha muita vontade de aprender, então a gente levava muita bronca, a gente queria brincar, a gente tinha cansaço. E a gente treinava, a gente ensaiava como grupo profissional mesmo, era levado a sério tudo isso. Aí depois disso, o próprio Grupo Contra a Regra montou outro espetáculo meu também, que chamava de Rabo a Cabo. Nós participamos do Festival de Londrina, da mostra regional na época, e o público nos escolheu para representar o movimento teatral da região norte aqui do Paraná. Na verdade, pelo festival nós ganhamos as 2, só que a primeira, depois teve um debate, porque a nossa era a única infantil, daí nós ficamos em segundo porque não podia concorrer com as demais. Realmente era um sonho, eu sempre adorei, as 2 peças, na minha opinião, eram muito, muito ricas em cenas, em tudo. Era um grupo muito legal também. E aí nós fomos, pela primeira vez, um grupo de teatro de Ibiporã no Filo. Não chamava Filo ainda, chamava Mostra Latino-Americana de Teatro. O primeiro trabalho que a gente fez aqui foi uma opereta com direção do Padre Bruno, foi Pequeno Polegar. Eu participava do coral infantil e a gente fez essa opereta, eu tinha uns 12 anos na época. Tinha um grupo até grande de pessoas que foram convidadas e tal, para ter uma experiência de teatro com Adriano Garibe. Mas aí o grupo foi diminuindo, ficaram poucos. E ele resolveu montar um Mentiras e Maldaras. Ele escreveu, ele foi o autor, e foi uma experiência realmente inesquecível. Eu era professor das crianças e integrante do grupo Gnomos. Para a montagem do Mentiras e Maldaras ficaram 5 atores. Eu tinha na época 15 anos, eu era o menor da turma, eram só adultos, né? A gente vinha ensaiar depois do cinema, de madrugada, né? Assim, foi uma experiência para mim importantíssima. Foi uma coisa que eu aprendi muito para a vida mesmo. É incrível como o Maldaras continua contemporâneo. As pessoas querem ver de novo, uma coisa que foi feita há 20 anos. Então, assim, foi uma experiência incrível, cara. Ensaiar de madrugada, 5, 6 ensaios por semana,
4 horas de ensaio. Nós fomos para o Festival de São José do Rio Preto, que é um dos maiores festivais do Brasil. A gente tinha noção que estava num lugar importante, mas a gente não tinha noção da importância que aquilo tinha. Ibiporã, lá, São José do Rio Preto, Mentiras e Maldaras. E parece que isso ampliou ainda mais, acentuou ainda mais essa paixão, esse gosto pela cena, pelo palco, para estar aqui fazendo teatro. Aqui eu participei como ator de 3 peças. É 97 que houve um processo de resgate desse pessoal aí, dos gnomos. A gente montou um espetáculo chamado Biderman e os Incendiários. Aí já mudou o diretor, que era o Milton Milanês. Foi o meu primeiro trabalho, assim, foi uma peça muito trabalhosa, eu acho que muito marcante por isso. Nesse espetáculo eu fiz 2 personagens. Tinha 2 momentos. O primeiro momento era na casa dos Biderman e o segundo momento no inferno. O Zé era um personagem que depois é o Beelzebu do inferno, que acende a fornalha, a gente saía debaixo do palco, era muito bacana. Mas o Zé era comilão, então as 3 primeiras cenas eu comia muito. Tinha uma cena do jantar, que aí eu comia, o texto dizia que era um pato, mas na verdade eu comia um frango assado inteiro com repolho e maçã, e eu tinha que comer. Então 3 dias de espetáculo, no último dia eu não podia ver frango. É um texto bastante clássico também, escrito numa época, tinha uma coisa de uma metáfora política e uma coisa de alegoria, né? Alegoria nos personagens. Um espetáculo bem bacana, bem alegórico, assim, acho que a direção conseguiu tirar da gente assim coisas boas, porque o resultado foi muito bom, que pese todo o trabalho, a dificuldade para reunir um elenco que tivesse disponibilidade, assim. E você não acredita no que era esse espetáculo. Tudo aquilo que o Adriano tinha de mais clean, assim, vamos dizer, esse espetáculo do Biderman reuniu assim, um cenário fantástico. Veio o grupo de capoeira para participar conosco, dos bailarinos. Era assim, uma trupe incrível, assim. Foi muito legal também, nós participamos de festivais, ganhamos prêmios de melhor ator, foi muito bacana. E na sequência depois veio Sinhá Rosita. E essa foi em 98, foi o último espetáculo que eu participei aqui em Ibiporã. Foi com um diretor maravilhoso também, que foi o Luiz Carlos Laranjeiras. E o Luiz veio com uma coisa etérea, né? Então a experiência como atores, para os atores, foi muito importante. O trabalho dele era muito voltado para folclore. Tinha dança flamenca, tinha música em espanhol. Então, assim, como ator, para mim foi bem interessante, né? Em que pese o personagem que eu fiz nesse espetáculo, ele era uma figura alegórica. Naquela época a gente viajava muito para os festivais, né? Participava dos festivais pela fundação e com esse espetáculo eu consegui ser premiado no festival como melhor ator e para mim foi bem marcante, assim, né? Você está começando a fazer teatro e tal. E foi um espetáculo muito bom, agradou muito o público e aquilo animava muito, era também muito alegórico, muito alegre. Foi muito gostoso também participar desse espetáculo. Precisa-se cada vez mais do coletivo. O grupo de teatro é o espaço por excelência de tradição do teatro, de educação no teatro e de fazer e perseverança no teatro. Eu recomendo às novas gerações que procurem, se ele não tiver essa vocação que a gente sente quem está aqui no palco, que ele nunca deixe de ver um espetáculo, de valorizar o trabalho de um ator. E se ele sentir nele essa vocação, que não reprima não, porque parte das coisas, eu acho que a cultura, as artes de uma forma geral, elas salvam, elas redimem, é um caminho de resgate, de purificação até assim. Eu acho que para as novas gerações é pegar com afinco, né? E resgatar o teatro, porque é uma área da cultura, da arte, que é muito importante. Então, não tenha medo. Se você tem vontade de fazer teatro,
venha na Fundação Cultural, que é o lugar certo para você atuar, e comece de leve. Talvez não quer atuar? Tá bom, então faça contra-regra, faça alguma coisa assim, porque naquele grupo infantil que eu participei, tinha um menino que vinha sempre e ele decorou os papéis. Então, no dia que precisou, ele substituiu aquele artista e foi a glória assim para ele, sabe? Foi uma descoberta. Então, de repente, para quem também está de fora vendo uma apresentação, alguma coisa assim, e se interessa, vá atrás, busque, porque pode ser um futuro promissor para você e para nós também, né? Para nossa cidade. Primeiro, é muito difícil. É difícil. Fazer arte é difícil. É muito suor, é muito sangue, é muita dedicação, nem sempre reconhecimento que merece. Só que vale a pena. Vale a pena para o seu eu, para sua mente. É no teatro que você se desenvolve como pessoa. Eu aprendi que a humildade é a primeira coisa para o trabalho dar certo. Continuem, invistam, estudem, mas principalmente ouça quem já teve a experiência, porque você pode estar bem mais evoluído do que eles, mas eles sempre vão ter alguma coisinha para te acrescentar. Aproveitem tudo que você possa fazer, tudo que o seu corpo possa explorar, e o teatro é um caminho maravilhoso para isso. Para mim foi muito importante, eu acredito que para todo mundo é uma experiência bem bacana. Todo mundo que tem vontade, realmente arrume um tempo, vai atrás, lute, porque é muito bom. Para quem gosta, faz muita diferença. A arte, ela tem uma capacidade muito grande, muito importante de fazer o sujeito se autoconhecer, explorar todas as potencialidades. O teatro, ele consegue fazer você viver coisas que você nunca viveria na sua vida. A gente precisa de um povo que tenha mais sensibilidade, que seja mais humano, e a arte, o teatro principalmente, faz a gente ser humano, faz a gente chorar por uma história que não é nossa, faz a gente rir por uma piada que não é nossa. Meu nome é Severino Sempre Bom, trabalhei em 5 espetáculos, sendo o primeiro Édipo Rei, uma tragédia grega, um espetáculo muito bonito, inclusive que deu a inauguração do Teatro de Arena, construído nos fundos da Casa de Artes e Ofício Paulo VI. No ano seguinte, montamos uma peça Espantagato, onde eu trabalhei como ator. Depois desse espetáculo, trabalhei como ator na peça Computa, Computador, Computa, uma peça de contestação entre o homem e a máquina. Após isso, montei uma peça, trabalhando como diretor e ator. A peça chama-se Águas Sombrias, de Thomas T.S. Eliot. Foi um espetáculo muito bonito. Trabalhei como diretor na Revolta dos Brinquedos. Essa Revolta dos Brinquedos foi interessante porque ela foi montada com atores mirins. Foi um espetáculo muito bonito. Estou muito satisfeito de ter participado desse período da criação de uma vida artística de Ibiporã. Obrigado. Eu me chamo Roberto de Andrade Martins e comecei a me envolver de fato com teatro na época em que eu conheci o Henrique de Aragão. E ele me convidou a me envolver nas atividades da escola. A primeira peça que eu cheguei a dirigir foi Computa, Computador, Computa. E depois teve Águas Sombrias, foi a última peça em que eu trabalhei em Ibiporã. Primeiramente, essa peça foi montada pelo Henrique, com o Severino Sempre Bom colaborando na direção e fazendo o papel principal. E quando eu retornei a ter de novo uma participação mais intensa, a gente resolveu montar de novo essa peça, mas já eram outros atores e outra proposta. Eu fiz graduação em Física e o meu trabalho principal passou a ser o trabalho de pesquisador e de professor universitário. É um período do qual eu me lembro com muito carinho, com reconhecimento pelo trabalho que foi feito, pelas pessoas muito importantes que eu conheci. Me chamo Claudineia Gonçalves Scalit. Eu sou a Marta. Eu participei de um grupo chamado Contra-Regra. E com esse grupo a gente elaborou, trabalhou 2 peças teatrais. Seria de Rabo a Cabo e Procura-se Cabelinho Vermelho. É uma peça muito legal, né? Muito colorido. Nós usávamos umas perucas coloridas de lã. A minha era cor-de-rosa e branco. Essas 2 peças a gente participou de mostra regional,
Festival Internacional de Londrina. Eu tenho aqui, as únicas coisas que eu tenho como lembrança e eu guardei é um cartão de identificação. Essa aqui é a Mostra Regional de 1989, Grupo Contra a Regra. E tem um outro aqui com Festival Internacional, representando o Brasil, tudo no Festival de Londrina. Atualmente eu sou professora universitária, mas acho que o teatro é uma escola muito grande, né? Ensina a gente a ter uma boa oralidade, a ter desenvoltura. Hoje eu trabalho como técnica de enfermagem, trabalho aqui pela Prefeitura de Araçatuba, São Paulo. Aquele trabalho de expressão corporal, respiração, interação com as pessoas, esse trabalho em grupo, foi muito importante. Eu acho que se as pessoas tivessem a oportunidade, as crianças, jovens, adultos tivessem a oportunidade de participar de um grupo teatral, de fazer todo esse trabalho, nossa, é muito legal. No começo dos anos 90, eu tive uma passagem curta, porém intensa, pela Fundação Cultural de Biporã, acompanhado de artistas extraordinários, jovens artistas extraordinários, e juntos a gente conseguiu produzir um trabalho incrível, o Mentiras e Maldaras. A gente fez o cenário com as nossas mãos, a gente ensaiou muito, a gente ensaiou como profissionais, então era um grande evento, eu com aquela galera jovem extraordinária, a gente bombando no palco, dançando, cantando, figurino colorido, e era um espetáculo que era uma festa, ele era curto, rápido, frenético. O Mentiras e Maldaras, ele faz parte da minha história artística, e eu me orgulho muito disso. Foi uma honra ter participado desse trabalho, e isso ainda é importante, e espero que siga como um exemplo aí para as novas gerações e futuras gerações saberem que é possível fazer. Eu sou Luiz Carlos Laranjeiras, ator, autor dramaturgo, diretor teatral, cenógrafo, e atualmente sou professor do Departamento de Artes Cênicas da Universidade de Brasília. Eu conheci o Teatro da Cadela Manca em São José dos Campos durante o Festival Nacional de Teatro do Vale do Paraíba. Eles estavam apresentando Biderman e os Incendiários, e eu estava participando dos debates, ministrando oficinas, e foi com muito prazer e muita inquietude, muita expectativa que eu fui para Ibiporã. Eu levei essa ideia para o grupo, procurando explorar a versatilidade dos atores e atrizes, dando-lhes funções múltiplas, cantam, tocam instrumentos, dançam, atuam, jogam, interagem com o público. Então, sim, a Rosita teve uma carreira vitoriosa, participou de festivais, levou o nome de Ibiporã para o Paraná e para vários lugares no Brasil. Essa montagem faz parte da minha história como artista do teatro brasileiro. E vida longa ao teatro em Ibiporã. Um abraço, Luiz Carlos Laranjeiras. Meu nome é Pazza Lunate e eu trabalhei na fundação durante 23 anos. Estou aqui no Chile faz já 5 anos, com muita saudade de lá, das pessoas com as quais eu trabalhei. Entrei no teatro com a primeira peça que foi O Pequeno Poligar, do Padre Bruno, que eu ajudei com a expressão corporal, mas aí comecei a entrar mais com a parte de teatro, e a primeira peça que a gente fez comigo como diretora e escritora, né, foi O Medo do Azul, O Coração no Café, que foi o último que eu fiz, que foi um musical que percorreu o Paraná e também ganhou prêmios. Eu fiz a música, fiz o roteiro, dirigi, coreografei, e a peça que mais me marcou, eu acho, foi O Monstro. Tinha um elenco pequeno, mas o povo se envolveu muito, se involucrou muito na história, que era bem emocionante. O teatro mudou a minha vida, mudou a vida de muita gente. Foi muito, muito, muito bom. Você não deve trabalhar somente para fazer um bom ator, mas um bom ser humano.